Bom dia, principiamos no vídeo anterior falando sobre o que seria uma introdução. O assunto é Foro de São Paulo, porém foi uma abertura de leque de entendimento mais para a ordem mundial. Hoje nós temos a nova ordem que está de vento em popa para escravizar a população, mas ao pincelar a ordem mundial, fizemos um puxadinho aqui até lá dos seus idos 1600, 1700, pincelamos Tiradentes, que é um assunto à parte e complexo, né? E se a gente pegar o ordenamento jurídico da época, a gente chega a algumas conclusões bem desconfortantes sobre a figura chamada Tiradentes, né? Não é o nosso assunto. Foro de São Paulo é uma organização, é um segmento que se organizou de ambas esquerdas. Esquerda vermelha seria a forma extrema e esquerda azul, que parece direita, mas nunca foi, né? PSDB nunca foi direito, mas sempre nos pareceu que fosse. E a vermelha sempre foi essa vermelha, barulhenta, né? O que chamam de extremismo e tal. O legal é que em 2018 para cá, 2019, as pessoas acordaram que esse negócio de direita nunca existiu aqui no nosso país e passou a existir e o povo empolgou. No entanto, nenhuma nem outra nos são oportunas. Como já dito, a direita e a esquerda é uma polarização de um contra o outro, né? Polarização. E isso divide a população e fica fácil de ser dominada. E aí a gente fica imaginando que isso é democracia. Mas na prática a gente já percebeu que é uma demoniocracia, né? Por conta da disputa acirrada. E aí entra muita coisa suja que nós não vamos aprofundar aqui, tá? Hoje, louvado seja o Altíssimo, eu não tenho nada a ver com esquerda e direita. Entendo a importância do segmento, né, conservador, e também com a liberdade de uma abertura para um desenvolvimento de investimentos, né, desenvolvimento da população, da indústria. Não ser uma coisa totalmente fechada, né? Bom, continuando. O Foro de São Paulo se instalou a partir desses grupos e se organizaram para que, pós-militarismo, eles pudessem comandar o país. Fizeram uma constituição anterior ao Foro de São Paulo bem socialista, que é um passo para o comunismo, e no tempo precisou de entrar uma série de emendas que a tornou ainda mais socialista, voltada para o comunismo. Interessante que eu já tive práticas pessoais no sentido de estar pessoalmente, né, no Congresso ali. Passar ali o dia inteiro e ver que certas pautas eram deixadas bem para o final, quando tivesse esvaziado, o segmento contrário de algum jogo de interesse já tinha ido embora, e ali, numa jogada ali com o presidente da mesa, era apresentado o projeto de lei. E aí, muitas das vezes, o que?
jogava em regime de urgência e aceitava, aí punha em votação, aí aceitava o regime de urgência. O regime de urgência para que ele não passe nas demais câmeras onde seriam discutido. Primeiro a Câmara Constitucional, se aquilo era constitucional ou não. E depois vem as demais câmaras até que ela seja encaminhada de volta à mesa para que seja votada. Então, tudo que houve votação ali, colocado em pauta, e houve votação para o regime de urgência, aí logo em seguida já alguém pode lançar um pedido à mesa, à liderança ali, para que aquele projeto que foi votado de emergência, como que de emergência ali, né, já fosse colocado em pauta para que fosse definitivamente votado, se sim ou não. E assim, colocado em pauta, vêm as votações, sendo que as partes que seriam contrárias, a maior parte já, vamos assim dizer, já foi embora e era transformado em lei, né? E o jogo de interesse de alguns prevaleceria assim sobre uma maioria. O correto seria no Congresso aqui, toda a votação teria que ter todos lá presentes, todos, a não ser que um tivesse doente, acamado, o que for, né? Mas não, há sempre um jeitinho, igual o pessoal gosta de falar, jeitinho brasileiro. Veja que eu estou fugindo do assunto, né? Mas a esquerda se organizou no Foro de São Paulo. O socialismo, né, já estava instalado, podemos dizer, a partir da própria Constituição, a Constituição Socialista. A gente vê que o primeiro presidente pós-militarismo totalmente voltado para a esquerda, né? E a sequência disso foi vindo no tempo. Veio o Foro de São Paulo e assim eles tinham em mãos ali um projeto de país, para o país. Só que um país voltado para um grupo, o grupo do Foro de São Paulo, e não um projeto voltado para a população. Então, figuras como José Dirceu, por exemplo, que é um dos que comanda o país hoje, o chamado Molusco, melhor dizer assim, né? Porque alguns nomes dói na nossa mente, né? Porque a gente se sente traído, alvejado, né? E Ciro Gomes, que nunca conseguiu chegar à presidência, daqueles mais próximos ali, né? E creio que nunca venha a conseguir. Fernando Henrique Cardoso, tem que fazer um esforço enorme para falar esse nome, tá? Mesmo com as letras FHC também já é difícil. A gente vê figuras aí que a gente passa mal, tá? A gente pega Aécio Neves, fica com dó da nossa Minas Gerais aí de ter tido a pessoa desse senhor como governador aqui. E pelo visto, o Pachecão aí, tá de olho na cadeira de Minas Gerais, né? Há quem diga que ambos são primos, né? Pacheco e Aécio Neves são primo primeiro. Muito embora o Pacheco não leve o Neves no sobrenome. Se alguém quiser confirmar ou não, né, pode falar aqui do lado,
né, escrever para nós aí e colaborar aqui com o canal. A gente vê, o Alckmin, um irmão judeu, né? Nossa, é de entristecer as incoerências, né? E Serra, Deus me acuda. E para piorar nessas brincadeiras todas, no jogo de acordo e briga entre eles, dessa esquerda e esquerda vermelha, esquerda azul, porque nunca teve nada direito, mas funcionava como que direita e esquerda. Funcionava como direita e esquerda. A gente teve a Lava Jato, que fez, entre aspas, viu, um bom trabalho, mas era uma aspa que era somente para a esquerda vermelha, de tanto ódio que a esquerda azul estava com a esquerda vermelha. Então precisou surgir aí um juiz que o pai dele é que ajudou de uma forma muito contundente, forte, a feitura do PSDB no Paraná. É um braço forte de Fernando Henrique Cardoso. Então o pai desse juiz é que estava à frente da Lava Jato. Então o que a gente vê ali é o PSDB contra o PT. Por isso que a gente vê essa situação aí de desfazerem tudo. Como essa esquerda azul não emplacou em 2018, não iria emplacar, precisaram fazer uma manobra jurídica aí. É por isso que tanto eu e tantos outros juristas, a gente diz que não existe mais ordenamento jurídico no nosso país. Né? E a insegurança jurídica, ela é muito grande, profunda. E eu diria que eu me arrependo de ter feito direito. Em parte eu arrependo. Muitas das vezes eu diria o seguinte, que é melhor a gente, ou você, ser um ignorante, né? Porque na ignorância você sofre menos. E você tendo conhecimento de causa na esfera jurídica e ver que o ordenamento ele é atropelado dia a dia de uma forma vil, isso nos machuca. A gente se sente numa afronta. E querendo não acreditar. Né? Querendo não acreditar. Uma das primeiras coisas que a gente aprende no primeiro dia de aula de direito é que, não generalizando, é claro, né? Mas que cabeça de juiz e bumbum de neném, você não sabe a hora que a merda vem. Eu tenho experiências práticas nisso, inclusive em audiência. Né? De dar vontade de você procurar corregedoria, não é nem recorrer, assim diria, né? Claro, você querendo recorre, paga e recorre. Mas seria procurar outros recursos, né, e denunciar. Só que aí é a zona de confronto, né, é o que a gente chama de acender fogo. E tem hora que é preferível perder para ganhar paz. Mas continuando aqui na questão do Foro de São Paulo, ele se desenvolveu, a esquerda cresceu, seja ela azul ou vermelha, e é o que a gente, para os mais velhos, os mais antigos, é o que a gente vê aí no nosso dia a dia, que aqui é o Brasil hoje. Até 2018, de 2018 para cá, a maioria já sabe como é. Um grande abraço, até o próximo assunto dentro de Foro de São Paulo.
vamos detalhando aos poucos. Aqui está parecendo mesmo ainda uma introdução, né? Grande abraço.